40 dias após a noite mais silenciosa e sagrada da história, uma cena singular acontecia no templo em Jerusalém. Um casal simples, José e Maria, chegava com seu recém-nascido para cumprir um ritual milenar, a apresentação do primogênito ao Senhor. Mas este não era um bebê qualquer, e a oferta que traziam não era por acaso. Eles não trouxeram um cordeiro, trouxeram 2 rolinhas, a oferta dos pobres. E naquele gesto humilde, cumpria-se uma profunda verdade. Aquele que era mais rico, fez-se pobre por amor a nós. Aquele que era o cordeiro perfeito, submetera-se à lei que ele mesmo criara. Neste episódio do Voltando para o Éden, vamos mergulhar nesse momento único em que o céu tocou a terra no pátio do templo, e um homem idoso, movido pelo Espírito, reconheceu aquele que o mundo ainda não conhecia. Estou voltando para o Éden outra vez. Cerca de 40 dias depois do nascimento de Cristo, José e Maria levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor e oferecer sacrifício. Isso estava de acordo com a lei judaica, e, como substituto do homem, Cristo se devia conformar com a lei em todos os particulares. Já havia sido submetido ao rito da circuncisão, como penhor de sua submissão à lei. Como oferta da parte da mãe, a lei exigia um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho novo ou uma rola como oferta pelo pecado. Mas a lei prescrevia que, se os pais fossem demasiado pobres para levar um cordeiro, seria aceito um par de rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro como oferta pelo pecado. As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem mancha. Representavam a Cristo, de onde se conclui evidentemente que Jesus era isento de deformidade física. Era o Cordeiro Imaculado e sem contaminação. 1 Pedro 1:19. Sua estrutura física não era maculada por qualquer defeito. O corpo era robusto e sadio, e durante toda a vida viveu em conformidade com as leis da natureza. Física, assim como espiritualmente, Jesus foi um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade, mediante a obediência às suas leis. A dedicação do primogênito teve sua origem nos primitivos tempos. Deus prometera dar o primogênito do céu para salvar os pecadores. Este dom devia ser reconhecido em todas as famílias pela consagração do primogênito. Devia ser consagrado ao sacerdócio como representante de Cristo entre os homens. Na libertação de Israel do Egito, a dedicação do primogênito foi novamente ordenada. Quando os filhos de Israel estavam em servidão aos egípcios, o Senhor instruiu Moisés a ir ter com Faraó, rei do Egito, dizendo: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Êxodo 4, 22 e 23. Moisés entregou sua mensagem, mas a resposta do orgulhoso rei foi: Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. Êxodo 5, 2. O Senhor operou em favor de seu povo por meio de sinais e maravilhas, enviando terríveis juízos sobre Faraó. Por fim, o anjo destruidor foi incumbido de matar o primogênito do homem e dos animais entre os egípcios. A fim de que os israelitas fossem poupados, receberam instruções para pôr nas ombreiras da porta de sua casa o sangue de um cordeiro imolado. Cada casa devia ser marcada para que, quando o anjo viesse em sua missão de morte, passasse por sobre a dos israelitas. Depois de enviar este juízo sobre o Egito, o Senhor disse a Moisés: Santifica-me todo o primogênito, de homem e de animal, porque meu é. Êxodo 13, 2. Desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor.
Números 13:13. Depois que o serviço do tabernáculo foi estabelecido, o Senhor escolheu a tribo de Levi, em lugar do primogênito de todo Israel, para ministrar no santuário. Entretanto, esses primogênitos deviam continuar a ser considerados como pertencentes ao Senhor, devendo ser reavidos por meio de resgate. Assim, a lei para a apresentação do primogênito se tornava particularmente significativa. Ao mesmo tempo que era uma comemoração do maravilhoso libertamento dos filhos de Israel, prefigurava um livramento maior, a ser operado pelo unigênito Filho de Deus. Como o sangue espargido nos umbrais da porta havia salvado o primogênito de Israel, assim o sangue de Cristo tem poder de salvar o mundo. Que significação logo se acha ligada à apresentação de Cristo? Mas o sacerdote não enxergou através do véu, não leu o mistério além. A apresentação de crianças era cena comum. Diariamente o sacerdote recebia o dinheiro da redenção ao serem as crianças apresentadas ao Senhor. Cotidianamente, seguia a rotina de seu trabalho, prestando pouca atenção aos pais ou às crianças, a não ser que notasse qualquer indício de fortuna ou elevada posição dos primeiros. José e Maria eram pobres, e ao trazerem seu filho, o sacerdote viu unicamente um homem e uma mulher trajados à moda galileia e no mais humilde vestuário. Não havia nada em sua aparência que atraísse a atenção, e a oferta que apresentaram era a das classes mais pobres. O sacerdote fez a cerimônia de seu serviço oficial. Tomou a criança nos braços e ergueu-na perante o altar. Depois de a devolver à mãe, inscreveu o nome Jesus na lista dos primogênitos. Mal pensava ele, enquanto a criança lhe repousava nos braços, que era a majestade do céu, o Rei da Glória. Não pensou o sacerdote que esta criança era aquele de quem Moisés escrevera: O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que vos disser. Atos 3:22. Não pensou que essa criança era aquele cuja glória Moisés rogara ver. Mas alguém maior do que Moisés se achava nos braços do sacerdote, e ao inscrever o nome do menino, inscrevia-o daquele que era o fundamento de toda a dispensação judaica. Aquele nome devia ser sua sentença de morte, pois o sistema de sacrifícios e ofertas estava envelhecendo. O tipo havia quase atingido o antítipo, a sombra ao corpo. O Shequiná, a presença visível de Deus, se afastara do santuário, mas no menino de Belém encontrava-se, velada, a glória ante a qual se curvam os anjos. Essa inconsciente criancinha era a semente prometida, a quem apontava o primeiro altar construído à porta do Éden. Este era Siló, o doador de paz. Fora ele que se declarara a Moisés como Eu Sou. Fora ele quem, na coluna de fumo e fogo, servira de guia a Israel. Este era aquele que os videntes haviam há muito predito. Era o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O nome daquele impotente menino inscrito nos registros de Israel, declarando-o nosso irmão, era a esperança da caída humanidade. A criança por quem fora pago o resgate era aquele que devia pagar o resgate pelos pecados do mundo. Era ele o verdadeiro sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10:21. A cabeça de um sacerdócio perpétuo, Hebreus 7:24, o intercessor, à destra da majestade nas alturas, Hebreus 1:3. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. No templo, o Filho de Deus foi consagrado à obra que viera fazer. O sacerdote o olhou como o teria feito a qualquer outra criança. Mas, se bem que não visse nem sentisse nada de extraordinário, o ato de Deus em dar seu Filho ao mundo não ficou despercebido. Essa ocasião não passou sem que Cristo fosse de algum modo reconhecido. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão,
E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas 2, 25 e 26. Ao entrar Simeão no templo, vê uma família apresentando o primogênito ante o sacerdote. Sua aparência revela pobreza, mas Simeão compreende as advertências do Espírito e é profundamente impressionado quanto a ser o menino que está sendo apresentado ao Senhor, a consolação de Israel, aquele que anelava ver. Ao surpreendido sacerdote, Simeão parece um homem enlevado. A criança fora devolvida a Maria e ele a toma nos braços e a apresenta a Deus, enquanto sua alma é possuída de uma alegria que nunca dantes experimentara. Ao levantar o Salvador para o céu, diz: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas 2, 29 a 32. O espírito de profecia estava sobre este homem de Deus. E enquanto José e Maria lhe permaneciam admirando suas palavras, ele os abençoou e disse a Maria: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 35 e 36. Também Ana, uma profetisa, entrou e confirmou o testemunho de Simeão a respeito de Cristo. Ao falar Simeão, seu rosto iluminou-se com a glória de Deus, e ela derramou suas sinceras ações de gratidão por lhe haver sido permitido contemplar o Cristo do Senhor. Estes humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias, mas os que ocupavam posições de príncipes e sacerdotes em Israel, conquanto tivessem igualmente diante de si as preciosas declarações dos profetas, não estavam andando no caminho do Senhor, e seus olhos não se achavam abertos para contemplar a luz da vida. Assim é ainda. Acontecimentos nos quais a atenção de todo o céu se acha concentrada não são discernidos. Sua ocorrência passa despercebida pelos guias religiosos e os adoradores na casa de Deus. Os homens reconhecem Cristo na história, ao passo que se desviam do Cristo vivo. Cristo, em sua palavra, convidando ao sacrifício, no pobre e sofredor que implora auxílio, na causa justa que envolve pobreza e fadiga e censuras. Nestas coisas, ele não é hoje mais prontamente recebido do que foi há 1900 anos atrás. Maria ponderou a vasta e profunda profecia de Simeão. Ao olhar para a criança que tinha nos braços e relembrar as palavras dos pastores de Belém, enchia-se de grata alegria e iluminada esperança. As palavras de Simeão trouxeram à memória as declarações proféticas de Isaías. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E a justiça será o cinto dos seus lombos. Isaías 11, de 1 a 5. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lucas 9, de 2 a 6. Mas Maria não compreendia a missão de Cristo. Simeão profetizou dele como uma luz para os gentios, bem como uma glória para Israel. Assim, o anjo anunciou seu nascimento como novas de grande alegria para todos os povos.
Deus estava procurando corrigir a estreita concepção judaica da obra do Messias. Desejava que os homens o olhassem não somente como o libertador de Israel, mas como o redentor do mundo. Muitos anos, porém, deviam passar antes de que a própria mãe de Jesus pudesse compreender sua missão. Maria esperava o reino do Messias no trono de Davi, mas não via o batismo de sofrimento pelo qual esse trono deveria ser conquistado. Por meio de Simeão, revelava-se que o Messias não teria no mundo o caminho sem obstáculos. Nas palavras dirigidas a Maria, uma espada traspassará também a tua própria alma. Deus, em sua compassiva misericórdia, dá à mãe de Jesus uma indicação da angústia que já por amor dele começara a suportar. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, dissera Simeão. Teriam de cair os que quisessem erguer-se novamente. Precisamos cair sobre a rocha e despedaçar-nos antes de podermos ser elevados em Cristo. O eu tem de ser destronado, abatido o orgulho se quisermos conhecer a glória do reino espiritual. Os judeus não queriam aceitar a honra que se obtém por meio da humilhação. Não receberam então o Redentor. Ele foi um sinal contra o qual se falaria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2:35. A luz da vida do Salvador, o coração de todos, desde o Criador ao príncipe das trevas, é manifestado. Satanás tem representado a Deus como egoísta e opressor, como pretendendo tudo e não dando nada, como reclamando o serviço de suas criaturas para seu próprio glória e não fazendo nenhum sacrifício em seu favor. Mas o dom de Cristo revela o coração do Pai. Ele testifica que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Declara que, ao passo que o ódio de Deus ao pecado é forte como a morte, o seu amor pelo pecador é ainda mais forte do que a morte. Havendo empreendido nossa redenção, não poupará coisa alguma, por cara que lhe seja, se for necessário a finalização de sua obra. Nenhuma verdade essencial à nossa salvação é retida, nenhum milagre de misericórdia negligenciado, nenhum instrumento divino deixado de ser posto em ação. Os favores amontoaram-se aos favores, os dons acrescentaram-se aos dons. Todo o tesouro do céu acha-se franqueado àqueles que ele busca salvar. Havendo coletado as riquezas do universo e aberto os recursos do infinito poder, entrega tudo nas mãos de Cristo e diz: tudo isto é para o homem. Serve-te de tudo isso para provar-lhe que não há amor maior que o meu na terra e no céu. Sua maior felicidade achará-se em amar-me ele e a mim. Na cruz do Calvário, o amor e o seu vegismo encontraram-se face a face. Ali teve lugar sua suprema manifestação. Cristo vivera unicamente para confortar e beneficiar, e ao levá-lo à morte, Satanás manifestou a malignidade do seu ódio contra Deus. Tornou evidente que o real desenho de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele por meio de quem o seu amor se manifestava. Pela vida e morte de Cristo, também os pensamentos dos homens são trazidos à luz. Desde a manjedoura à cruz, a vida do Salvador foi um convite à entrega e à participação no sofrimento. Ele revelou o desenho dos homens. Jesus veio com a verdade do céu e todos os que ouviram a voz do Espírito Santo foram atraídos a ele. Os adoradores do próprio ser pertenciam ao reino de Satanás. Na sua atitude em relação a Cristo, todos manifestariam de que lado se estavam. E assim, todos passam sobre si mesmos o julgamento. No dia do juízo final, toda alma perdida compreenderá a natureza da sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada, e sua real significação será vista por todo o espírito que foi cegado pela transgressão.
Ante a visão do Calvário, com sua misteriosa vítima, achar-se-ão condenados os pecadores. Toda falsa desculpa será banida. A apostasia humana aparecerá em seu odioso caráter. Os homens verão que foi sua escolha. Toda questão de verdade e de erro, na longa controvérsia, terá então sido esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia defeito no governo de Deus, nenhum motivo de desafeto. Quando os pensamentos de todos os corações forem revelados, tanto os leais como os rebeldes se unirão em declarar: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 3 e 4. Naquele dia, no templo, Simeão não segurou apenas uma criança, ele segurou a esperança de Israel e a nossa. Ana, a profetisa, não viu apenas um bebê, ela viu a redenção de Jerusalém. E assim, com 2 rolinhas, um ídovo e uma viúva fiel, Deus mostrou que sua salvação não viria com grandiosidade humana, mas através da humildade, da obediência e da simplicidade. Que essa cena nos lembre: Jesus se submeteu à lei para nos libertar dela. Ele se fez pobre para nos enriquecer com a eternidade. No próximo vídeo, acompanharemos a trajetória dos reis magos desde o momento que viram a estrela até o encontro com Jesus. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer o Jesus que se fez pequeno para nos elevar até Deus. Deixe nos comentários: o que mais toca o seu coração nessa demonstração de humildade de Jesus? E até o próximo vídeo!